Sejam todos muito bem-vindos a mais uma rede de oração e intercessão. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Edgar de Oliveira. Aqui no canal, além desta rede de oração e intercessão, você estuda a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica, além de ter acesso a um conteúdo exclusivo que fará toda a diferença em sua vida com Deus. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, tá? Ative todas as notificações no sininho para que você tenha acesso a todo o nosso conteúdo. Isso vai fazer uma diferença enorme em sua vida. Hoje nós iremos estudar o Salmo 50 e depois nós vamos orar. O Salmo 50 é o primeiro dos salmos de Asaf, um músico eminente, um salmo lindo, você vai ver. Então você já pode ir deixando já o seu pedido de oração e intercessão para que possamos orar ao final e que outros também possam orar por esses pedidos ao longo da semana, tá bom? Como falei, esse é o primeiro dos salmos de Asaf. Ele era um grande músico, um brilhante músico, mas nós não sabemos se Asaf foi o autor ou se o título é apenas uma dedicatória a ele, né? Então, preste bastante atenção no que esse salmo tem para nos ensinar. O Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até ao seu ocaso. Este salmo começa com 3 nomes gloriosos para o Deus de Israel: El, Elohim e Jeová. Esses títulos são mencionados exatamente como ocorre nos decretos reais. Os nomes e títulos dos monarcas são colocados na frente. Você já reparou? O domínio do Senhor se estende sobre toda a terra. Portanto, o decreto é dirigido a todo o gênero humano. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. O Deus de outrora habitava em Sião, entre o povo escolhido. Mas o texto descreve os raios de luz do seu esplendor brilhando em todas as nações. Glória a Deus! Virá o nosso Deus e não se calará. Um fogo se irá consumindo diante dele e haverá grande tormenta ao redor dele. Deus vem para falar, para pleitear com o povo, para acusar e julgar os ímpios. Ele ficará calado por longo tempo com paciência, mas em breve falará com poder. Que momento de temor respeitoso enquanto o povo espera que o Onipotente se revele. O fogo é o emblema da justiça em ação, e a tempestade é o símbolo do seu poder dominante. Chamará os céus lá do alto e a terra para julgar o seu povo. Anjos e homens, o mundo superior e o mundo inferior são chamados para testemunhar a cena solene. A terra embaixo e o céu em cima se unirão na condenação do pecado. O juízo começa na casa de Deus. Guarde isso. O julgamento do povo visível de Deus será um cerimonial muito terrível. Ele purgará completamente a tribuna. Ele discernirá entre o povo nominal e o povo verdadeiro, e o fará em pleno tribunal sob as vistas do universo inteiro. Como a sua alma se sairá quando esse episódio estiver acontecendo? Se você é um nascido de novo em Cristo, você não precisa temer, pois você será absolvido por Deus através da obra de Cristo e do poder do Espírito Santo que habita em você. Aleluia! Motivo de grande alegria, indizível alegria, suprema alegria, gloriosa alegria. Mas se você ainda não anda com Jesus, arrependa-te e faça isso agora mesmo. Busque se reconciliar com Ele antes que seja tarde demais. Ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. Nem todos os santos são o que parecem. Tem de ocorrer uma separação. Todos os que confessam ser santos serão reunidos diante do trono de Deus para ouvirem a palavra que investiga e prova todos, a fim de que os falsos sejam condenados e os verdadeiros revelados. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Selá.
As inteligências celestiais e os espíritos dos justos aperfeiçoados engrandecerão o julgamento infalível do tribunal divino. Agora questionam indubitavelmente a hipocrisia dos homens. Depois se maravilharão igualmente com a exatidão da separação entre o verdadeiro e o falso. Não se esqueça de que Deus mesmo é o juiz. Essa é a razão para a justeza do julgamento. É o próprio Senhor de todos, o próprio Deus, o Senhor ferido, que julga as evidências e sentencia a vingança ou a recompensa. Selá. Esta é uma pausa que precisamos fazer, nos prostrando reverentemente para examinarmos profundamente o nosso coração em humilde oração e respeitosa expectativa. Agora preste atenção, pois Deus pronuncia um discurso dirigido para pessoas que confessam ser dele. Primeiro, é claramente objetivado para Israel, mas é igualmente aplicável para a Igreja visível de Deus de todas as épocas. Declara a futilidade do culto exterior quando a fé espiritual está ausente e um mero cerimonialismo externo é tudo o que há. Prestem bem atenção. Ouçam as palavras do Senhor. Ouve, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu protestarei contra ti. Sou Deus, sou o teu Deus. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos que estão continuamente perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais, porque meu é todo o animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Comerei eu carne de touros, ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor, e paga ao Altíssimo os teus votos. E invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Deus, o eu sou, aquele cujos olhos não dormem, que não é enganado por boatos, mas vê tudo, entrou em cena como testemunha contra a nação favorecida. Ele os tomara para ser o povo peculiar acima de todas as outras nações, e eles declararam da maneira mais solene que ele era o Deus deles. Isso explica a razão especial para chamá-los a prestar contas. A lei começou com: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Êxodo 20, versículo 2. Vocês lembram desse texto? Agora, a sessão do julgamento começa com a mesma lembrança da posição, privilégio e responsabilidade singular que detinham. Não era só que o Senhor fosse Deus, mas que ele fosse o Deus de Israel. É o que fez com que se comportassem da forma tão cômoda e tranquila diante das repreensões investigativas do Senhor. Israel pensava que os sacrifícios diários e os abundantes holocaustos bastavam. Para Deus, isso não valia nada se o sacrifício interior do culto do coração fosse negligenciado. O que era grande para eles era pequeno para Deus. Hoje é a mesma coisa. Os sacramentos, assim chamados, e os ritos sacros são a principal preocupação para os não convertidos e religiosos, mas para o Altíssimo, o culto espiritual que eles esquecem é a questão exclusiva. Que as coisas exteriores sejam mantidas por todos os meios de acordo com o mandamento divino. Mas se o aspecto secreto e espiritual não estiver nelas, são um sacrifício vão, um rito morto e até uma abominação diante do Senhor. Os sacrifícios considerados em si mesmos são desprezados, mas as emoções internas de amor consequente em uma lembrança da bondade divina são recomendadas, como a essência, significado e alma do sacrifício. Mesmo quando os cerimoniais legais estavam em vigor, isso era verdade. Agora que chegaram a um fim, essa verdade se manifestou mais do que nunca. Não foi por falta de bois no altar que Israel era culpado, mas por falta de adoração grata diante do Senhor. Os israelitas se superavam nas coisas visíveis, mas na graça interior, que é a coisa mais necessária, fracassaram tristemente. Muitos crentes hoje
estão na mesma condenação. Você é que me ouve, apresente o sacrifício real ao Deus que vê o coração. Dê a Ele o amor que você prometeu. Faça o serviço que você estipulou. Mantenha a lealdade de coração que você jurou. Faça tudo isso pela graça. A nossa maior preocupação é, de fato, sermos servos do Senhor, os amados de Jesus. De que vale o batismo nas águas? Qual é o fim de participarmos da mesa do Senhor? Qual é o propósito das reuniões solenes, se não temos o temor do Senhor e a divindade vital reinando em nosso peito? Se assim procedermos, no dia da angústia, ao invocarmos a Deus, Ele nos livrará e nós o glorificaremos. Isso é uma promessa maravilhosa. Essa promessa é muito ampla, podendo se referir a livramentos temporais e eternos. A nossa oração honrará a Deus e a nossa percepção grata da sua misericórdia em responder também o glorificará. As cabras e os bois serão um fracasso comprovado, mas o verdadeiro sacrifício jamais falhará. Os bezerros do curral podem ser uma oferta vã, mas não os bezerros dos lábios sinceros. Você pode dizer amém? Agora, o discurso de Deus é direcionado aos ímpios que estão entre o seu povo. Havia ímpios até nos lugares mais altos do santuário. Se os formalistas morais foram repreendidos, quanto mais os hipócritas imorais na comunhão com o céu. Não é verdade? Se a falta de coração deteriorou a adoração dos mais decentes e virtuosos, quanto mais as violações da lei cometidas com mão alta corromperam os sacrifícios dos ímpios. Veja só, mas ao ímpio diz Deus: que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca? Visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para de trás de ti. Quando vês o ladrão, consentes com ele e tens a tua parte com adúlteros. Soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe um engano. Assentas-te a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho de tua mãe. Ficarei eu calado diante de tudo o que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Estes ímpios que estavam no meio do povo de Deus violavam a lei moral abertamente, mas eram grandes defensores dos mandamentos cerimoniais. Eles ensinavam a lei para outros, mas a profanavam. A iniquidade deles os desqualificava. Mas ninguém é capaz de enganar a Deus. A honestidade moral não pode estar ausente onde a graça verdadeira está presente. Os que desculpam os outros na trapaça são culpados também. Os que usam os outros para fazer atos injustos, para eles, são duplamente injustos. Se o homem sempre é muito piedoso, mas as suas ações não reprovam a desonestidade, então ele é cúmplice dos ladrões. Se consentimos com qualquer coisa que não seja reta, então não somos retos e a nossa religião é pura mentira. Na verdade, o ímpio pensa que o juiz é da mesma qualidade que ele. Ele oferece o sacrifício e julga-se aceito. Continua no pecado e permanece impune, dizendo arrogantemente: por que preciso acreditar nestes profetas malucos? Deus não se preocupa com o modo como vivemos, contanto que paguemos o dízimo. Ele pouco se importa com a maneira como conseguimos a pilhagem, contanto que levemos um boi ao altar. O que mais os homens imaginam do Senhor? De uma vez, comparam a glória de Israel a um bezerro e imediatamente ao seu caráter embrutecido. Mas Deus quebrará o silêncio e dará a conhecer o que pensa e fará com que o ímpio perceba o que ele tenta negar. Deus sairá do trono da misericórdia para o trono do julgamento, e assim todos verão como é grande a diferença entre Deus e toda a sua criação. Ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Reflitam como vocês são inaceitáveis e voltem-se para o Senhor. Percebam como vocês escarneceram do Eterno e arrependam-se das suas iniquidades. Essa palavra toda que eu acabei de falar aqui foi dirigida aos ímpios daquela época.
E nós devemos pensar muito a respeito dessas palavras, amados irmãos. Vocês que rejeitam o mediador, tomem cuidado, pois precisarão urgentemente de alguém no dia da ira, e não haverá ninguém por perto para defendê-los. Esse salmo termina assim: aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. O louvor é melhor do que o sacrifício. Falo da gratidão verdadeira, sincera e graciosa de uma mente renovada. A música em que os ouvidos do Senhor se deleitam não é o mugido de bois presos ao altar, mas o cântico dos remidos. Sacrifique a sua gratidão em amor, e Deus será honrado. Amém? Glória a Deus pelos séculos dos séculos. Que salmo maravilhoso, não é mesmo, amados irmãos? Agora eu quero orar por você. Se você ainda não colocou aqui os seus pedidos, coloque agora os seus pedidos aqui de oração e intercessão. Faça isso agora, tá bem? Ore comigo. Senhor nosso Deus, Deus Supremo, Senhor de toda a terra, Criador do universo, toda a terra está cheia da Tua glória. Sabemos que a cada dia nos aproximamos mais e mais daquele dia em que estaremos todos na Tua presença. Uns para receberem de Ti as bênçãos prometidas em Cristo, outros para receberem a condenação devida. O Senhor certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador e ao seu redor uma violenta tempestade. Os céus e a terra serão convocados por Ti para o julgamento dos povos. Estamos seguros em Ti e os céus proclamam a Tua justiça, pois o Senhor mesmo é o nosso juiz. Desejamos oferecer a Ti todos os dias de nossas vidas nossa oferta de gratidão. Ó Deus, Tu és o único que sempre está e estará presente em nossas vidas, e nos momentos mais difíceis será a nossa rocha e proteção. O Senhor nos livrou dos momentos mais difíceis e nos livrará de todas as batalhas que estão por vir. Oferecemos a Ti a nossa gratidão como sacrifício suave e o nosso coração entregamos diante de Ti. Que o Senhor seja sempre honrado em nossas vidas e que nós jamais venhamos a nos desviar dos Teus caminhos. Senhor, estamos aqui nessa hora para clamar a Ti por aqueles que estão passando pela hora escura, pela tormenta violenta, pela prova que chega a tirar o fôlego e que gera muito sofrimento. Senhor, Tu és a nossa força. Renova a força destes que estão cansados e sobrecarregados. O Teu fardo é leve. O Teu jugo é suave, pois o Senhor caminha com o Teu povo. O Senhor vai à frente na batalha e garante a vitória. Deus maravilhoso, muitos estão sofrendo nesse exato momento. Que a dor do próximo seja nossa também, pois somos um só corpo em Cristo. Somos povo da mesma cidade celestial, somos ovelhas do mesmo pastoreio, e o Senhor é o nosso pastor, o bom pastor. Portanto, ó Senhor, venha socorrer esse que está passando por alguma doença severa, que tem causado muita dor, que tem gerado sofrimento intenso, emocional. Ó Senhor, oramos por aqueles que estão enfrentando uma doença incurável e que receberam dos médicos uma resposta terrível, pois eles não podem fazer mais nada. Todavia, nós clamamos a Ti, o Deus que tudo pode. Senhor, venha agir com um milagre na vida de cada um destes, Pai, que carecem do Teu soberano toque. Ó Senhor, o Senhor é o Deus que nos sara. O Senhor é o nosso Deus. Então venha curar aquele que precisa receber esse milagre agora. Por favor, Senhor, clamamos a Ti por estes e por aqueles que também se encontram acamados. Levanta-os, ó Deus, em nome de Jesus. Que os prostrados, aqueles que estão cansados, sejam fortalecidos e totalmente curados. Que os desempregados tenham diante de si uma porta aberta. Que os endividados sejam amparados e consigam acertar suas pendências. Que portas de emprego sejam abertas. Que as famílias tenham paz e vivam de forma vitoriosa diante da Tua presença. Que os relacionamentos quebrados sejam restaurados. Que nossos familiares e amigos que ainda não Te conhecem tenham seus olhos espirituais abertos para a verdade revelada em Cristo, para que haja salvação plena em nossa família. Colocamos tudo mais diante de Ti, pois o Senhor conhece todas as nossas dificuldades. Colocamos diante do Senhor todo o Teu povo espalhado pelos 4 cantos deste planeta maravilhoso, muitos sendo perseguidos por seguirem a Cristo.
A estes, venha derramar agora uma graça abundante, de forma que cada um continue cumprindo o chamado que recebeu de ti, com ousadia e intrepidez, embaixo das tuas poderosas mãos, Senhor. Proteja o teu povo. Colocamos diante de ti as autoridades também do nosso país. Que o Senhor seja o braço forte daquele que tem vivido com dignidade, honestidade e compromisso com o povo. Que o mesmo braço que protege e livra do mal também esteja estendido para trazer juízo para os usurpadores e mentirosos que têm tirado proveito próprio da posição de autoridade que possuem. Senhor, clamamos pela tua justiça em nosso país. Não deixe o teu povo ser enganado. Livra o teu povo de homens maus e continue usando aquele que o Senhor tem capacitado para exercer uma função com honestidade e dignidade. A estes, derrame a tua graça continuamente para que o teu povo se alegre. A nossa paz e segurança vem de ti. E o Senhor também nos guia e nos abençoa através de homens tementes a ti. Este Brasil que tanto amamos e que muitas vezes foi conhecido como um país de corruptos, de roubalheira, lugar em que o crime compensa, lugar da diversão e do carnaval, do futebol. Deus, que esse país seja reconhecido como uma nação temente ao Senhor dos Exércitos. Deus, que seja assim. Tenha misericórdia de nossa nação. Que o nosso país seja reconhecido como um país cujo povo teme a Deus e procura viver de acordo. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. A nossa vitória é certa, amados do Senhor. Fiquem firmes. Amém? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, senão você vai esquecer. Deixe o seu pedido de oração para que eu possa orar por você e para que outros também possam fazer o mesmo ao longo da semana. E compartilhe esta oração. Não deixe de compartilhar. Que Deus continue te abençoando muito. E até o próximo vídeo, com a graça de Deus.